Salmo 37, irmãos. Vamos examinar mais uma vez esse texto tão rico, instrutivo, encorajador. Mantenha a calma e siga em frente. Vamos encerrar essa série de 3 reflexões baseadas no Salmo 37. É um salmo relativamente longo. Hoje faremos a leitura integral para ter uma visão ampla, embora o exame seja da parte final do salmo. Diz assim: a viva e eficaz palavra de Deus. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que o Senhor nos abençoe.
Meus irmãos, todos nós estamos mais velhos hoje, não é verdade? Sim ou não? Envelhecer é um fenômeno inevitável. No entanto, algumas pessoas não lidam bem com isso, com essa realidade. O mundo sofre de gerontofobia. Esse é o medo de envelhecer porque o envelhecimento sinaliza, entre outras coisas, a fragilidade, as limitações e o caráter temporário da vida. Nós estamos passando, e passando muito rapidamente. Agora, existe uma enorme diferença entre envelhecer e amadurecer. Envelhecimento é inevitável, amadurecimento é opcional. Envelhecer tem relação com o tempo e os efeitos sobre o corpo. Amadurecer diz respeito à maneira como nós vivemos, à maneira como nós respondemos à dinâmica da vida. Pessoas podem ter muitos anos de vida e, ao mesmo tempo, não demonstrar maturidade. Um famoso pensador alemão disse que a experiência não é aquilo que acontece a você. Experiência é o que você faz com o que acontece a você. Portanto, nosso desafio é amadurecer à medida que envelhecemos. Davi escreveu o Salmo 37 da perspectiva de um homem amadurecido. Ele não apenas envelheceu, como ele mesmo testemunha, fui moço e agora sou velho, mas além de envelhecer, ele ganhou maturidade, estatura. Ele aproveitou as oportunidades para ter uma visão mais ampla da realidade. Então, depois de uma longa jornada, ele conseguiu discernir com mais clareza a diferença entre uma vida com Deus e uma vida sem Ele. Uma leitura superficial pode sugerir que as pessoas sem temor a Deus, descrita nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, como ímpias. Ímpios são aqueles que vivem como se Deus existisse. Vivem à margem, como senhores de si. Pois bem, uma leitura geral pode sugerir que tais pessoas se dão bem, vivem bem, têm vantagem, têm uma vida mais leve e fácil. Enquanto, por vezes, aqueles que cultivam a piedade, que são tementes, vivem e experimentam tantas dificuldades, parecem sofrer mais. Quando a gente olha o Salmo 73, a gente encontra ali descrito a crise de Asaf, um israelita, um músico, um homem que escreveu um belíssimo salmo. E Asaf entrou numa crise de fé por ver a injustiça, o mesmo dilema que Davi está tratando aqui. O dilema antigo e atual é: por que prosperam os ímpios enquanto os justos sofrem? Então Asaf reconheceu que por muito pouco não se desviou do caminho. Nas palavras dele, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Em outras palavras, esse dilema da prosperidade do homem mau e do sofrimento dos homens virtuosos é um dilema real, perigoso e que temos que enfrentar. E é por isso que nós estamos há 3 semanas examinando essa porção da Escritura tão didática, tão instrutiva e tão necessária. Vejam, o Salmo 37, diferente de outros salmos, ele parece uma coletânea de provérbios. Ele não tem uma estrutura tão clara quanto outros salmos, mas ele é didático, ele é rico em sabedoria. E Davi está fazendo primariamente aqui uma espécie de testamento de fé. Um homem idoso, amadurecido, deixando uma contribuição para as novas gerações. Como vocês devem lidar com crises de fé que surgem desse dilema real? A prosperidade do homem perverso e o sofrimento do justo. Então Davi está oferecendo aqui orientação clara, confiante, segura. Então vejam, pensando em preservar o povo de Israel de cair na tentação de desanimar, ou, como tantos, de atribuir a Deus uma espécie de inércia, de indiferença para com essa realidade
dramática, ou até mesmo se desviar do caminho, Davi então escreve esse salmo com muita orientação. Nós resumimos nessa frase: mantenha calma e siga em frente. Até aqui, nós fizemos vários apontamentos, um exame do texto bíblico, aplicações, e eu queria mostrar para vocês rapidamente quais são as principais lições que esse salmo nos traz. Primeiro, no mundo real, a injustiça é uma triste realidade. Então, a primeira coisa que um homem maduro, uma pessoa que tem estatura, precisa reconhecer é que nós vivemos num mundo marcado por injustiça. Esse é o mundo real, o mundo pós-queda. Então, a vida não é indolor. Algumas pessoas tentam burlar a realidade, fazendo aí uma espécie de manobra, drible, buscando subterfúgio, mas o fato objetivo é que a gente vive num mundo de injustiças. Segundo, impaciência e revolta não são recomendáveis. Vejam, Davi era um homem forte. Davi podia ser qualquer outra coisa menos covarde. Ele enfrentou muitas batalhas. Mas, a essa altura do campeonato, nesse momento da sua jornada, ele diz: olha, não fique indignado excessivamente. Essa raiva, essa ira, essa impaciência, essa irritação não vai acabar bem. E aí ele faz uma série de recomendações que nos levam para o terceiro apontamento: olhar para o alto, olhar para o Senhor. E ele vai fazer uma série de 5 recomendações: confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, agradar-se no Senhor, deleitar-se no Senhor. Ou seja, para lidar com essas injustiças e aguardar o reto juiz operar, a gente precisa alinhar o coração, olhar para o alto e saber que o Senhor reina. Quarto, seguir em frente em direção à eternidade é uma vocação. Davi está dizendo que a gente precisa ter essa visão tridimensional. Eu até disse que ele parecia um médico dos olhos, corrigindo essa deficiência, mostrando para a gente que temos que ter uma visão de longo prazo. Nem sempre o juízo de Deus vem no nosso tempo. Há tempo para todas as coisas. E no primeiro momento parece que o ímpio de fato tem vantagem, mas essa vantagem vai ser levada pelo tempo como as ondas levam aqueles castelos de areia à beira-mar. Quinto, vimos também que essa injustiça tem prazo de validade, o dia do acerto de contas está chegando. O Senhor, diz Davi, dá risada dos ímpios, pois sabe que o mal não triunfará. Eu não quero ser repetitivo e prometo não ser, mas eu gostaria da atenção de vocês para, a partir do verso 21, considerar mais algumas lições que esse salmo nos apresenta e que são tão necessárias para o nosso tempo. Vejam, a diferença que Davi está mostrando a partir do verso 21 é um contraste, agudo contraste, uma diferença entre o justo e o ímpio. Se você observar, várias vezes ele vai usar a adversativa. Contraste entre o justo e o ímpio. Agora observe, a diferença está presente no salmo inteiro. Agora, nos versos 10 e 11, nós temos o clímax da diferença entre o justo e o ímpio. Eu vou ler mais uma vez para os irmãos, versos 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que ele está fazendo, repito, é corrigindo a visão imediatista, porque a crise surge de uma leitura imediata e superficial. Eu estou vendo, e o que eu estou vendo não é bom. Um homem ímpio, perverso, mau, tirano, soberbo, arrogante, se dando bem. E, curiosamente, alguém sensato, humilde, temente, se dando mal. Essa conta não fecha. E Davi então corrige. Não fecha se você olhar a curto prazo, mas se você tiver uma visão de longo prazo, você vai ver que mais um pouco de tempo e o ímpio não existirá, mas os mansos herdarão a terra. Então Davi está dizendo: não fique irritado, não perca paciência, pois os ímpios, os seus dias estão contados. Então ele introduz essa palavra, essa expressão, os mansos herdarão a terra, que funciona como uma viga mestra no Salmo 37.
é uma verdade pivotal que vai governar tudo, porque é o clímax da diferença. Os ímpios parecem dar bem, mas na verdade estão com os dias contados, mas os mansos herdarão a terra. Davi está introduzindo uma palavra tão importante, tão chave, que Jesus utiliza. Já parou para pensar nisso? Jesus citou Davi. No Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o preciosíssimo documento da nossa fé, registrado por Mateus no capítulo 5, nós encontramos Jesus citando o Salmo 37. Eu já disse aos irmãos que nos lugares mais bonitos do mundo é Galileia, né? Israel tem muitos lugares bonitos, mas o norte de Israel é por demais bonito, pela topografia, geografia, as montanhas, a relva verde, o grande lago, chamado de Mar da Galileia. E naquela região Jesus estabeleceu seu ministério e ali realizou vários prodígios, sinais e ensinos. E houve um momento em que ele reuniu seus discípulos, uma grande multidão, e no monte, chamado agora de Monte das Bem-aventuranças, ele fez um longo discurso registrado por Mateus no capítulo 5. E é interessante porque lá, nessa região de Israel, foi construída uma belíssima capela. Você tem uma alameda até chegar a essa capela com essas bem-aventuranças gravadas em monumentos. E a terceira bem-aventurança é justamente essa: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que Jesus falou isso? E qual o sentido dessa bem-aventurança com o Salmo 37? Vejamos. Primeiro, mansidão é algo tão importante que a Bíblia vai citar várias vezes no Novo Testamento. Todos os autores do Novo Testamento falam de mansidão. Em várias partes do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele fala que a mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. Uma marca distintiva de um salvo é que ele demonstra o fruto do Espírito. Virtudes que o Espírito produz em nós, nessa nova natureza que é plantada pela regeneração, pela nova criação de Deus em nós. Ele fala isso em Gálatas 5, versos 22 a 23. De igual modo, quando Paulo exorta os colossenses, na Ásia Menor, ele diz, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. E ele vai fazer uma lista de virtudes que devem ser cultivadas, numa sinergia. É Deus quem dá à medida que a gente cultiva. Ele vai falar, entre outras coisas, para nós cultivarmos a mansidão. Pedro, no texto que ainda há pouco nós lemos, na liturgia, no capítulo 3 da primeira carta, fala que nós devemos dar testemunho da nossa fé, responder com propriedade, com consistência, sempre quando formos questionados da razão da esperança, mas devemos fazê-lo com mansidão. Com mansidão. Então, mansidão é uma palavra-chave, é uma virtude cristã importante, e todos os textos do Novo Testamento, em algum momento, vai tratar dessa terceira bem-aventurança. Agora, mansidão é uma palavra muito mal compreendida. Qual é a visão que você tem de alguém manso? Da palavra mansidão. Por vezes as pessoas confundem mansidão com indolência, fraqueza, complacência, timidez, tibieza. Alguém pacato, que não reage, que não responde. Eu recomendo a vocês uma leitura de um livro muito precioso, O Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones, que é um resumo, uma coletânea de 6 anos de pregação no Sermão do Monte, na Capela de Westminster, em Londres. Não conheço outro texto mais profundo, mais claro, mais encorajador, mais instrutivo do que o comentário de Martyn Lloyd-Jones sobre o Sermão do Monte. E essa semana eu revisitei aquele documento e li o capítulo em que ele trata a mansidão. Eu vou ler para vocês duas palavras dele sobre mansidão, palavras cirúrgicas proferidas pelo Dr. Lloyd-Jones. A mansidão é compatível com grande força de caráter. O homem manso é alguém que acredita defender com tal empenho a verdade que se dispõe a morrer por ela, se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram fracas. Foram homens fortes
e, contudo, mansas. Ser manso é usar de paciência mesmo quando sofremos injustamente. Mansidão é a força sob controle. Não precisamos fazer vingança, basta nos entregar as nossas causas aos cuidados de Deus. O Senhor é quem tomará vingança, Ele retribuirá. Deixemos com Deus, a nós mesmos e nossas causas, nossos direitos e tudo mais a seu encargo, em atitude de paz, de mente e no coração. Então vejam, quando o texto diz que os mansos herdarão a terra, não herdarão pelo mérito de suas ações, mas pela bondade de Deus. A diferença entre os justos e os ímpios será conhecida de todos. O Senhor fará justiça como o sol ao meio-dia, ou seja, evidente a todos. Então, essa mansidão que caracteriza o caráter cristão, a natureza de Deus em nós, inclusive em tempos de intenso sofrimento, vai nos ajudar a olhar adequadamente essa crise de fé quando ela surge. Nós somos chamados à mansidão. Os mansos herdarão a terra. Nas semanas anteriores, nós vimos algumas lições e eu queria avançar, e mais à frente eu vou voltar a esse tema da mansidão. Eu queria destacar pelo menos duas coisas aqui, que são lições muito necessárias para o nosso tempo. A primeira delas é a seguinte: a generosidade dos justos em contraste com o egoísmo dos ímpios. Pela segunda vez no Salmo 37, Davi vai usar o dinheiro, vejam vocês, o dinheiro, para apresentar a diferença entre o justo e o ímpio. Davi sabe que a relação do homem com o dinheiro revela muito a condição do seu coração, né? O dinheiro é um bom termômetro. Ele vai conseguir mostrar a condição da pessoa a partir da maneira como ele lida com o dinheiro. Se você observar o verso 21, veja o que ele diz. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Então, vejam, o texto pode sugerir que o ímpio é alguém que faz um empréstimo e não tem como pagar, em contraste com o justo, que não apenas mantém as suas finanças equilibradas, como também é capaz de socorrer os necessitados. Essa é a primeira leitura que se pode fazer desse texto. Então, qual é o contraste? Um bom gestor, honesto, e um mau gestor. Mas não é essa a ideia aqui. Ao que tudo indica, a intenção do autor, no caso aqui de Davi, não é apontar uma diferença de gestão de recursos enfatizando habilidades gerenciais. Um bom pagador e um mau pagador. Não é essa a questão. O contraste em destaque aqui é algo mais profundo. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque o salmo inteiro está tratando do justo e do ímpio. E de como aparentemente o ímpio se dá bem em detrimento da situação do justo. Agora Davi está mostrando, vejam, não vai ser assim. Tem uma visão de longo prazo. Agora vamos definir quem é o justo e quem é o ímpio. E para mostrar esse contraste, ele vai tratar desse assunto, do dinheiro. Então Davi está mostrando a substancial diferença do coração em relação com o dinheiro, que é um instrumento de revelação em alto grau de precisão. Mostre como a pessoa gasta seu dinheiro e está ali um diagnóstico da sua alma. Todo orçamento é um documento teológico. Nada na sua vida revela mais sobre você do que a sua relação com o dinheiro. Quem disse isso? Jesus. Vejam, o empréstimo aqui não é por necessidade real. Muito provavelmente Davi está falando aqui do que a gente pode chamar hoje no mercado financeiro de alavancagem de capital. São lentos para pagar porque querem manter o seu capital pelo maior tempo possível. Pergunta, por que os bilionários tomam empréstimo? Se você procurar um bom texto sobre finanças, você vai perceber que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, menos ela dispõe do seu capital para alavancar negócios. E por alguns motivos. Dependendo do país, para reduzir a questão da carga tributária e também para diminuir riscos. Então, no mercado financeiro, isso é uma regra de ouro para os grandes players, por exemplo. E isso não é necessariamente ruim quando a gente tem uma estratégia de crescimento. No entanto, via de regra, há um elemento aqui
potencialmente mortal por trás do pensamento. Qual é o ponto? Amor ao dinheiro. O ímpio, por natureza, ele se sustenta, ele se ancora no dinheiro, na suposta estabilidade. Toma emprestado e não paga. Ele precisa ter algo para se segurar. No Brasil, por exemplo, marcado pela insegurança jurídica e pela impunidade, muita gente fez fortuna tomando dinheiro sem nenhuma intenção de pagar. Basta observar o histórico. Bancos públicos têm um histórico de calotes. Existem empresas que vão à falência e não podem pagar, isso é verdade. Mas existem também aqueles que não querem pagar. Um exemplo agora, recente, o maior escândalo da história do Brasil, do ponto de vista econômico, as lojas americanas, com um rombo de 50 bilhões. De janeiro para cá, perdeu a empresa 90% do valor de mercado. Com detalhe, os principais acionistas estão jogando golfe nos Estados Unidos. Leves e soltos, com seu recurso completamente preservado. O que Davi está mostrando aqui é a realidade por trás da epiderme. O problema não é gestão, é o coração. E qual a questão? Ganância, cobiça, avareza, usura e amor ao dinheiro. Davi está dizendo que essa é a característica do ímpio. Essa empáfia, essa altivez, essa prepotência de se apresentar, de querer ser maior do que os demais, graças à sua riqueza, à sua condição. Em contraste com isso, nós temos o justo. E o que Davi fala sobre o justo? Ele se compadece e dá. A perspectiva, irmão, vejam, é diametralmente oposta. O justo entende que o seu dinheiro é dom de Deus, o que não exclui a sua responsabilidade moral, o que não exclui a sua responsabilidade com os meios que a providência faz chegar às suas mãos. Ele precisa ser diligente. Por isso, o justo é generoso o suficiente para ter compaixão e socorrer o necessitado. Uma ressalva importante. Há pessoas não cristãs que têm princípios morais inegociáveis e que honram seus compromissos financeiros de forma exemplar. Esse texto aqui não é uma descrição absoluta, no sentido de todos os ímpios são assim. Ele está apresentando um princípio geral. Mas há também, lamentavelmente, cristãos que não dão bom exemplo nas suas finanças. Tomam emprestado e não pagam. Esse é o contraponto que precisa ser destacado. Mas o princípio geral aqui é: Davi está respondendo o dilema do sofrimento dos justos em contraste com a prosperidade dos ímpios. A prosperidade do ímpio acaba sendo uma pedra de tropeço para os justos, mas é preciso colocá-lo na perspectiva correta. Então Davi está dizendo: olha, não tem inveja dos ímpios. Você está invejando os ímpios, por quê? Por causa da condição financeira dele? Asaf estava tão intrigado que ele diz: até a pele deles é diferente. Ele usa uma expressão técnica no Testamento: nédio, uma pele lisa. Ele observou até a pele dos ímpios. Tudo dá bem para esse povo. Ele diz: quase me desviaram os pés, até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Então vejam, por vezes a prosperidade do ímpio é construída através de práticas e motivações duvidosas. O coração ambicioso e egoísta não respeita princípios. Em outras palavras, os ímpios colocam o dinheiro no coração, os justos guardam no bolso e por isso podem ser generosos. Há uma grande diferença em ter o dinheiro no bolso e ter o dinheiro no coração. Isso me fez lembrar da história de um homem referência para nós, um cristão, chamado William Colgate, conhecido aqui pelo Colgate, a famosa pasta dental, o creme dental Colgate. Ele era um inglês, nascido no final do século XVIII. Seus pais decidiram migrar para os Estados Unidos da América, eles foram para lá, foram trabalhar numa fazenda na Virgínia, trabalho duro, trabalho braçal. E aos 16 anos ele decidiu ir para a cidade grande, ele foi então para Nova York. E quando saiu de casa, ele disse: mãe, eu preciso da sua bênção. O pai faleceu, eu preciso da sua bênção, eu preciso avançar. E a mãe então, crente, piedosa, ora com ele, dá suas orientações maternas, pastorais. Ele então vai aos 16 anos de idade para Nova York trabalhar numa fábrica de sabão.
12 horas por dia. Depois ele começa o próprio negócio. Esse negócio vai avançando. Depois ele implementa o creme dental, que leva o seu nome, Colgate. Ele consolidou o império de mais de 800 produtos. Ficou bilionário, muito rico. Agora vejam, cristão devoto, membro de uma igreja batista, sempre cooperou com a missão da igreja. Dizimista fiel, contribuinte generoso, construiu escolas, orfanatos, bibliotecas, hospitais e uma universidade inteira. E quando ele estava falecendo, ele exigiu do seu filho: mantenha o espírito. Nós chegamos até aqui porque Deus tem nos abençoado. 10%, 20%, e ele ficou famoso porque 50% de sua renda ele dedicava à causa do reino. E perguntaram a ele numa entrevista as razões disso, eu vou ler para vocês. O contraste entre o ímpio e o justo. William Colgate. Dinheiro é um bom servo e um péssimo patrão. Sempre o usei, mas nunca jamais deixei ser usado por ele. Fiz um voto e, como Jacó, devolvi ao Senhor uma parte de tudo que ele me deu. E estou feliz por isso. Então vejam, enquanto o dinheiro estiver no bolso, ele será muito útil. Mas se ele entrar no coração, esse é o grande problema, o grande perigo. Portanto, qual é a lição que Davi está dando para nós aqui? Parte dessa inveja, parte desse incômodo com o ímpio, é porque no fundo, nosso coração está alinhado com coisas que não são boas diante de Deus. Riquezas e glórias vêm de ti, Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do Senhor. É Deus quem nos dá. Nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é o Senhor que coloca. Mas qual é o perigo? Você se afeiçoar de tal maneira às bênçãos que vêm dos céus e perder de vista a própria fonte. Então Davi está dizendo, o ímpio toma emprestado, não paga. Mas não paga porque não tem como pagar, necessariamente. Porque ele quer se proteger. Porque o dinheiro acaba sendo um ídolo. Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o justo se compadece e dá, ou seja, é generoso, é liberal. Ele sabe que tem para si, mas não apenas para si, não é egoísta. Ele também socorre, ele também abençoa. Ele também entende que é meio para socorrer e abençoar e se envolver com negócios que têm implicações para a eternidade. Portanto, ouça o que eu vou dizer aos irmãos. Precisamos converter o nosso bolso. A avareza é idolatria. Paulo diz que a avareza é idolatria. Quem melhor trabalhou essa temática foi Tomás de Aquino. O que é avareza? É incapacidade de dar. É um travamento. Porque o coração está dizendo, não, 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 não. Proteja-se, proteja-se. Porque Deus pode falhar. Essa incapacidade de dar é idolatria, porque no fundo é um ídolo. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. Davi está dizendo, o ímpio toma emprestado não paga, mas o justo se compadece e dá. Portanto, qual é o nosso desafio? Ser generoso como Deus o é. Esperar nele, porque é digno de confiança. Então, fidelidade e generosidade são virtudes dos justos. Essa é uma grande lição embutida aqui no contexto geral do Salmo 37. Um segundo destaque que eu quero fazer. O fim dos ímpios é sombrio, mas o futuro dos justos é glorioso. Observe o verso 22, por favor. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Uma palavra muito forte, que em resumo pode ser estabelecida da seguinte maneira: o fim dos ímpios é sombrio, mas o futuro dos justos é glorioso. O que Davi tem em mente aqui, vejam, é a terra prometida. Prometida por Deus ao povo da aliança. Este verso está falando literalmente sobre a terra de Israel. Davi está escrevendo pensando na comunidade imediata, na primeira audiência, nos seus súditos. Ele é o rei de Israel. Possuir a terra prometida a Abraão não é uma promessa a todos os crentes. Se você quiser um pedaço daquela terra, você vai ter que pegar um avião, ir a Israel, 10 mil quilômetros daqui, e comprar um pedaço de terra se algum judeu quiser vender.
Essa promessa não quer dizer que você vai herdar um pedaço de chão lá no território israelense. Jesus citou o Salmo 37 e afirmou: os mansos herdarão a terra. A pergunta é: que terra? Que bem-aventurança é essa? Que felicidade é essa prometida aos mansos, aqueles que têm poder sob domínio, aqueles que agem como Jesus, que era humilde e manso de coração? Bem, algumas respostas. Os milenaristas, aqueles que acreditam no milênio literal, uma expressão que aparece no livro de Apocalipse, que Cristo reinará com o seu povo 1000 anos. Então, os milenaristas acreditam que esta terra que será herdada pelos mansos é esse governo de Cristo com o seu povo aqui. Para sustentar essa ideia, eles ampliam dizendo que quando Deus fala que os mansos herdarão a terra, está falando não apenas da terra de Israel, mas da terra como o mundo criado. Alguns sugerem que herdar a terra seria uma expressão simbólica para indicar prosperidade, sinal do favor de Deus. Então, Deus muitas coisas tem dado ao seu povo e vai dar amplamente no grande dia. Bem, o problema é que a riqueza é algo relativo e muitos cristãos não têm uma boa condição financeira, não é verdade? Um expressivo número de discípulos de Jesus, a despeito da sua fidelidade, vive na pobreza. Eu conheço vários no Brasil e no mundo. Pensei, por exemplo, nossos irmãos cubanos, vivendo com $15 mensais, na mais absoluta pobreza, sem nenhuma possibilidade de ascensão. A terceira leitura interpretativa dessa passagem, seguindo aí renomados biblicistas do Antigo Testamento, é que essa passagem está falando que a terra inteira é dada ao povo de Deus. E eles podem se alegrar de uma maneira que nenhum dos poderosos deste mundo consegue. Há aqui, portanto, na fala de Jesus, em harmonia com o Salmo 37, um elemento escatológico. Significa dizer o seguinte, palavras de Pedro: aguardamos novos céus e nova terra onde habitam a justiça. E este mundo recriado, este mundo onde a justiça vai de fato triunfar, é dada ao povo de Deus. Portanto, essa visão imediatista a curto prazo, ela é um erro. Você tem que olhar para além, olhar a promessa. Haverá um dia, uma hora e um momento em que o reino será consumado. Aguardamos o retorno do Salvador. Nós cristãos, num domingo como hoje, trazemos à memória que Jesus veio a este mundo, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está vivo, é intercessor do seu povo e voltará. Todo olho verá vindo sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele vai concluir, consumar a sua obra, de modo que estaremos para sempre com o Senhor. Os mansos herdarão a terra como um símbolo de bem-aventurança, de beatitude. Então, até a consumação do reino, onde quer que você esteja, discípulo de Jesus, independente da sua condição financeira, econômica, social, você é um abençoado, você é um bem-aventurado, porque você está em Jesus Cristo. Isso é paradoxal. O refratário, o gnóstico, o agnóstico, ouve um sermão dele e diz: isso é fuga. Isso aí é uma manobra psicológica. Paulo não pensava assim. Veja o que Paulo disse sobre o paradoxo da realidade cristã. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. É assim que o cristão peregrina, irmãos. Nesse lado da existência, por enquanto, até a consumação do reino, você vai experimentar profundas tristezas. Mas, paradoxalmente, há uma alegria que brota do evangelho que o mundo não tem e não pode entender. Cristãos, como ainda há pouco citei, meus queridos irmãos cubanos, com os quais tenho um contato, do ponto de vista econômico, na mais absoluta miséria, escravo de um sistema maligno, mas enriquecendo a muitos, porque quando a gente vai lá, ao invés de a gente abençoar, a gente é abençoado pela alegria, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. E Pedro, ou melhor, Paulo, na carta aos Coríntios, diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Pedro vai dizer para uma comunidade perseguida: tudo é vosso.
Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Amplia ou não amplia o entendimento? Muito! Uns se dizem pobres sendo muito ricos, e outros se dizem ricos sendo pobres. É uma questão de perspectiva. Então o texto vai dizer, observe aí, verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Partir então do entendimento que terra aqui, embora imediatamente seja a terra de Israel, mas escatologicamente, esta terra, este novos céus e nova terra, onde a justiça habitará quando Cristo consumar o seu reino. Vejam, irmãos, a condição de um homem neste mundo não é uma prova do seu estado diante de Deus. Todas as injustiças serão um dia corrigidas quando passarmos pelos portões da eternidade. Então, desse lado, você ainda vai olhar e vai perceber, vai encontrar tiranos se dando bem e justos padecendo. Mas essa situação, em breve, em pouco tempo, se reverterá. Eu encerro dando para vocês aqui duas palavras. Primeiro, o testemunho de Davi e os conselhos de Davi aos jovens. Verso 25, qual é o testemunho dele? Vejam. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse texto não é uma promessa, mas um testemunho. Isso é muito importante dizer. Boa parte dos falsários, né, e tem muitos no Brasil, vivem de distorcer passagens específicas do Antigo Testamento para embasar suas teologias equivocadas. Esse texto não é um endosso para a teologia da prosperidade. Davi que está dando um testemunho. Durante a sua vida, da juventude à velhice, Davi testemunha o cuidado de Deus para com os justos e a sua descendência. Então, o princípio geral aqui é: Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando estão sob circunstâncias, os justos, circunstâncias muito, muito difíceis. E a prova de que isso não é uma promessa absoluta, basta observar a realidade. Quantos crentes piedosos passaram muita dificuldade, inclusive o apóstolo Paulo. Estava meditando nisso, fui na minha biblioteca e peguei um texto, uma biografia da Lori Moore. Quem foi Charlotte Lori Moore? Uma das primeiras missionárias, uma das primeiras mulheres a concluir mestrado nos Estados Unidos. Uma mulher muito capaz, uma professora, e que aos 32 anos de idade deixou tudo para servir na China, a época um dos países mais pobres do mundo, e por lá ficou por 40 anos. Não foram 4 dias, não foram 4 semanas, não foram 4 meses, nem 4 anos. 40 anos, uma vida servindo ali. E mesmo quando as circunstâncias ficaram extremamente difíceis, por exemplo, no ano 1900, quando surgiu uma revolução e mais de 300 missionários foram assassinados, ela permaneceu lá, servindo, ajudando. E em 1912, aos 72 anos de idade, cansada, doente, desnutrida, devido a um problema de escassez de alimento que castigou a China, ela foi convencida a voltar para os Estados Unidos para recuperar sua saúde, aos 72 anos. Eu vou ler para vocês uma tradução livre aqui, o que a biógrafa dela diz. A China estava sendo assolada pela varíola, pela seca e pela fome. As escolas tiveram que ser fechadas. Centenas de crentes morreram. Lori fez tudo o que pôde. Deu todo o dinheiro que possuía. Deprimida pelo que via diariamente, a quantidade de gente morrendo de fome, ela também ficou sem comer. Logo ficou também doente. Quando o médico chegou, descobriu que Lori Moore estava morrendo de inanição. Seus colegas providenciaram passar de volta para os Estados Unidos, acompanhada de uma enfermeira, mas era tarde demais. Ela morreu no navio aos 72 anos de idade, já na costa do Japão. Uma missionária que morreu de fome. Uma santa mulher de Deus. Então vejam, quando Davi diz, eu fui jovem e agora sou velho e nunca vi o justo a mendigar o pão, ele está dando um testemunho do que viu, mas não é uma promessa absoluta. Desse lado da existência, nós vamos ver homens maus vivendo nababescamente.
e homens santos, mulheres santas, com grande dificuldade, mas com um olhar para a eternidade, eles vivem com alegria superlativa. E um dia ouvirão do Senhor Jesus: servo bom e fiel, foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Louvado seja Deus por isso. Então vejam, a promessa aqui, portanto, é de fidelidade, de lealdade ao Evangelho, de serviço abnegado, de amor a Cristo, de despreendimento para, literalmente, plantar para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: olha, eu sei o que é ter abundância, mas também o que é passar necessidade. Ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Então, o testemunho de Davi é: Deus sempre cuida do seu povo. E se você perguntasse a Lorimor, naquele navio, se ela estava feliz, certamente eu diria: sim, cumpri a minha missão. Quais são os conselhos de Davi, um homem maduro, aos jovens? Dos versos 23 em diante, nós temos, vejam aí, uma série de imperativos. O tempo não me permite expor esses versos todos, mas eu quero ler os versos 27 a 37 e, pontualmente, fazer um ou outro comentário. Vejam, a partir do verso 27, qual é o conselho do amadurecido Davi à nova geração? Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios, sim, será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desapareceram. Procurei-o e já não o encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Então, o primeiro conselho de Davi aqui é um imperativo: aparta-te do mal, faz o que é bem, faz o que é certo, faz o que é correto. Ele sabia que o injustiçado, ele é tentado a pagar o mal com o mal. E seu conselho é: deixa ir, abandona o furor, não se apegue às coisas erradas. Faça o bem, será perpétua a tua morada. No verso 28, ele dá um bom motivo. Sabe qual é o motivo pelo qual você deve agir assim? O Senhor ama a justiça. Deus não tem prazer, Deus não é conivente com o erro. Parece no primeiro momento que Deus está inerte. Veja, irmãos, nós somos pecadores. Esse senso de justiça que há em nós é o registro da imagem de Deus em nós, mas nós somos pecadores. Em algum momento, em alguma medida, nós também falhamos. Agora, se nós, pecadores, ficamos indignados diante do mal, diante do erro, diante da justiça, imagine o Deus Santo. Abacuque diz: Senhor, tu é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Haverá justiça na terra. O Senhor fará isso. Portanto, Davi está dizendo: o Senhor ama a justiça e não desamparará os seus santos. No verso 30, ele apresenta uma série de evidências dos justos. Sabedoria e verdade no que fala. As palavras dos justos são sábias e verdadeiras. Por quê? Ele tem a lei do Senhor no seu coração. Mais uma vez aqui a fala de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Veja o verso 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é reto. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Portanto, é uma relação de causa e efeito. Por ter a lei do Senhor no coração, por ter o temor do Senhor no coração, fala a verdade, fala com sabedoria, fala com cuidado, porque ele sabe que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Nos versos subsequentes, 32 e 33, ele fala dessa trama do homem mau, do homem perverso. O perverso espreita contra o justo para tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos. Ou seja, quem protege o povo de Deus é o próprio Deus. Embora em alguns momentos pareça que o Senhor perdeu o time, cochilou,
mas tudo que Deus faz é sempre justo, bom e perfeito. Agora os versos 35 e 36 são demais. Por quê? Esses dois versos foram a base de um épico sermão de Martyn Lloyd-Jones na Basílica de Westminster. Ele, baseando-se nesses dois versos, ele pregou um grande sermão. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Naqueles dias terríveis do nazismo, Hitler já havia subjugado toda a Europa Ocidental, só tinha a ilha britânica, as ilhas, e havia muita tensão. É inevitável a invasão da Inglaterra. E aí, consultando aqueles notáveis, consultaram o Martyn Lloyd-Jones, não tive medo em nenhum momento, porque eu sei o fim que o Senhor dará a esse tirano. E ele, citando o Salmo 37, disse, mais um pouco, e esse homem não mais existirá. E num curto espaço de tempo, que era aparentemente impossível, no espaço de pouco tempo, procuraram e não mais o encontraram. Hitler e todos os demais nazistas foram sepultados na bruma do tempo e agora respondem diante do seu Criador. Então vejam, o juízo veio e foram destruídos. Assim também será o ímpio. O juízo para alguns vem mais rápido, para outros demanda mais tempo, mas o fato objetivo é que o ímpio não mais existirá. Só há uma esperança para o ímpio, irmãos, o arrependimento. Sem arrependimento não há esperança. O impenitente está destinado à condenação eterna, porque se recusa a voltar-se para Deus. Quando vocês assistiram o filme chamado Coração Valente? Estão ficando velho. Ano que vem esse filme faz 30 anos. Revela já a sua idade. Foi lançado em 1995. Coração Valente, protagonizado por Mel Gibson, narra a história de William Wallace, um herói escocês. Quem visita Edimburgo, na entrada do castelo, tem lá Bruce Lee e o William Wallace, dois heróis escoceses. Há uma cena no filme bem interessante, quando ele reage à tirania da coroa inglesa, e ele forma um exército, e eles estão na iminência de uma grande batalha. E aí, os oficiais de ambos os exércitos se reúnem para, eventualmente, fazer uma trégua, evitar o derramamento de sangue. E os escoceses, que nunca tinham alcançado uma vitória contra o grande exército inglês, está inclinado a ceder. E não vamos conversar, porque é melhor fazer um acordo do que ir para a guerra. Mas o William Wallace estava querendo justiça. E então estão conversando, e o oficial inglês, cheio de si, prepotência, colocando lá seus termos para que não houvesse a batalha. Então William Wallace se agiganta e diz assim: baixem suas bandeiras e marchem de volta para a Inglaterra, parando em cada casa e pedindo perdão por 100 anos de roubo, estupro e homicídio. Façam e seus homens viverão. Do contrário, todos vocês morrerão hoje. O que ele estava dizendo é o seguinte: só há uma maneira de vocês manterem a vida: se arrepender dos crimes que vocês cometeram. Caso contrário, vocês morrerão. Eles não se arrependeram. Naquele mesmo dia, o exército escocês teve uma vitória épica e todos aqueles homens morreram pela sua impenitência. Qual o ponto a destacar aqui, nessa reta final da nossa reflexão? O papel da igreja, ouça, irmãos, o seu papel como discípulo de Jesus é ser um arauto da graça, anunciando a homens e mulheres, chamando homens e mulheres ao arrependimento. A única coisa que sustará o juízo de Deus sobre o ímpio é o arrependimento, é voltar-se para Deus pelo caminho que ele ofereceu, e o caminho é Jesus Cristo. O único caminho para que o homem não pereça eternamente é o dom de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E o mundo não ouvirá essa mensagem sem que a igreja anuncie. A igreja é essa embaixada do reino, a igreja é esse instrumento que a providência estabeleceu para levar a mensagem ao mundo. E a mensagem está em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus é rico em perdoar. Agora, o refratário, o impenitente, aquele que se recusa a ouvir o evangelho, inevitavelmente perecerá. É o que a Bíblia ensina. E ensinar isso, pregar isso, é um ato de amor e de misericórdia. E a igreja precisa chamar homens e mulheres ao arrependimento. E que assim seja, para a glória de Deus.
Eu quero que você leia comigo os versos 39 e 40, serão projetados aí na tela. E assim encerraremos essa reflexão. Olha que mensagem maravilhosa. Vamos ler juntos? Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza, o dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra dos tiques instalava. Porque vê os tão refúgio. Que assim seja, para a glória de Deus. Mantenha calma e siga em frente. Vamos orar. Meu Deus e Pai, te louvamos por sua palavra, mais atual do que o jornal desta manhã. Viva, eficaz, poderosa palavra que vem ao nosso encontro e nos exorta a não ceder à irritação, à indignação, à raiva, à ira desmedida, mas esperar no Senhor, no Deus que faz justiça, no Deus que ama a justiça. Aquieta o nosso coração, Senhor, e para isso ajuda-nos a olhar em perspectiva, a olhar para o alto, confiar no Senhor, descansar no Senhor, esperar no Senhor, se deleitar no Senhor. Ó Deus, como precisamos disso, para que possamos manter a paz, a serenidade e seguir em frente. Fomos chamados para a eternidade. Enquanto estivermos nessa peregrinação, dá-nos a Tua graça, porque vivemos num mundo marcado por muitas injustiças, mas haverá um dia, uma hora e um momento em que o Rei voltará e Ele cumprirá a sua promessa. Abençoa os meus irmãos e irmãs. O Senhor sabe o que cada um tem passado aqui. Lutas, dificuldades, perseguições, quiçá, mas que a Tua graça nos habilite a dar bom testemunho do Evangelho. E que nenhuma dificuldade nos impeça de ser arautos da graça, chamando homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor é poderoso para transformar o coração dos ímpios e colocá-los enxertados na videira que é Cristo. Oramos agradecidos por Tua bênção, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.